pessoas, bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, vamos ver o professor Marcelo Andrade revelou uma lista de números sobre o que é fascismo. Acompanhe. Vamos então começar aqui. Então vou começar primeiro com o vídeo de o que é fascista, o que é fascismo, né? Vamos lá. Se tem um momento que você tem que prestar atenção, é esse momento. Agora a gente vai discutir o conteúdo fascista e o que configura um fenômeno fascista. Então vamos lá, gente. A gente tem que começar esse debate fazendo uma diferenciação aqui. A gente precisa evitar uma confusão que é muito explorada pela direita, que é o seguinte: a palavra fascismo pode significar duas coisas diferentes. Então nós temos o Partido Nacional Fascista Italiano, do Mussolini, fundado em 21, e nós temos o fascismo como um fenômeno político ideológico. Por que eu tô salientando isso logo de cara? É muito comum vocês verem fascistas explorando essa confusão para dizer que não são fascistas, dizendo o fascismo não tinha tal coisa, se referindo ao fascismo italiano. Fascismo é o nome que a gente dá para um fenômeno político ideológico e não para o fenômeno histórico. E é assim que eu vou me referir a esse fenômeno daqui pra frente, porque foi o nome que se tornou dominante. O fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista, mas foi o primeiro que ganhou uma puta projeção, que ficou gigante. A palavra fascismo se tornou sinônimo desse tipo de fenômeno, beleza? Então, novamente, estamos falando de fenômenos político-ideológicos e não de um evento histórico da Itália, tá? Dito isso, não existe uma definição única. Então, aqui então, Ian Neves, ele difere dois fascismos. Fascismo com uma logística histórica, que aconteceu na Itália, teve começo, meio e fim, e um outro como fenômeno aí histórico, sociológico, ideológico, o nome que preferir. Nesse ponto aí, outros autores também fazem uma diferença, sim, porque realmente aí vai ser um tema de longo debate, porque realmente se a gente usar o fascismo em sentido estrito foi aquele da Itália. Agora, como definir ou qual nome que se usaria para um fenômeno mais global que teria notas fascistas, notas nazistas, se for o caso, mesmo notas socialistas ou notas do franquismo na Espanha ou do salazarismo e tal, alguma coisa que englobasse determinada visão de mundo, mesmo o varguismo aqui no Brasil, que abordasse um fenômeno mais amplo, que tivesse várias notas em comum. Esse nome ninguém deu ainda, pelo menos eu não sei. Então, por isso que tem essa visão. O Jonathan Goldberg, ele define o fascismo de modo mais amplo, em sentido amplo, no sentido aí sociológico, mais amplo do termo que o Ian Neves comentou, e não no sentido histórico, localizado lá da Itália. O John Eigen, que gravou um curso, aliás, excelente curso na nossa plataforma da Verdade Histórica, ele é contra o uso do fascismo em sentido amplo. Ele acha que deveria ter uma outra palavra, alguém tem que inventar desenvolver uma outra palavra, que pudesse, então, abordar determinadas características que reuniriam fascismo, nazismo, varguismo, franquismo, salazarismo e até o próprio socialismo também. Então, enquanto essa palavra não apareceu, né, então nós temos essas duas linhas, uma aí que segue pelo Jonathan Goldberg, já adianta, um livro excelente, chamado Fascismo de Esquerda. Ele avança mais do que dizer que o fascismo é de esquerda, ele comenta mais sobre o progressismo americano, que na visão dele é uma versão de fascismo, né? Então ele vai por essa linha mais ampla. Então, eu acho que por uma nomenclatura provisória seria fascismo em sentido amplo e fascismo em sentido estrito. Bom, feitas essas considerações, vamos lá. Encerrada, unânime, redondinha de fascismo, tá? Não existe. O que eu preciso fazer aqui é deixar muito claro para vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante para minha análise aqui como
sendo apodítico, ou seja, autoexplicativo. Fascismo? Fascismo é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma citação muito longa agora, mas muito necessária, tá? Então vem comigo e, por favor, se vocês puderem, prestem atenção. Vamos lá. Fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Gente, se vocês quiserem uma definição rápida para dar para um liberal, fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. O fascismo tenta assegurar uma base maciça para o capital monopolista entre a pequena burguesia, atraindo o campesinato, os artesãos, funcionários de escritórios, servidores civis que foram retirados do seu curso normal de vida e particularmente aos elementos marginais nas grandes cidades, também tentando penetrar na classe trabalhadora. O crescimento do fascismo e sua tomada de poder na Alemanha e em diversos outros países significa a que a crise revolucionária e a indignação das massas contra o domínio do capital está crescendo, que os capitalistas não conseguem mais manter a sua ditadura através dos velhos métodos de parlamentarismo e da democracia. Capitalistas não conseguem mais, o capital está Bom, vamos parar um pouco aqui. Deixa eu tomar um gole de vinho antes. Ai, ai. Cadê meu adicional de insalubridade, hein, Gabriel? Ah, não. Cada uma. Então, o Ian Neves define fascismo é uma ditadura terrorista aberta. Quer dizer, é uma definição gratuita, né? Vai ter que definir o que é terrorismo. Terrorismo foi o que o Trotsky definiu nos seus escritos, dizendo que seria lícito para conquistar para conquistar o Estado, usando técnica de terrorismo. Sim, o Trotsky defendeu o terrorismo e o terror vermelho. É esse terrorismo que o Ian Neves está se referindo, ao do Trotsky, aos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Ai, que coisa mais delirante. Ai, é duro, viu? Deixa eu até ler aqui, porque é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver, né? É uma definição completamente gratuita. Bom, vamos tocar e depois eu comento. Descendo, que os capitalistas não conseguem mais manter a sua ditadura através dos velhos métodos de parlamentarismo e da democracia burguesa em geral. Que, além disso, os métodos do parlamentarismo e da democracia burguesa em geral estão se tornando um obstáculo aos capitalistas, tanto na política nacional, abre parênteses, a luta contra o proletariado, fecha parênteses, quanto na política externa, abre parênteses, guerra pela partilha imperialista do mundo, fecha parênteses. Que, tendo isso em vista, o capital é compelido a passar para uma ditadura terrorista aberta dentro do país e ao chauvinismo irrestrito na política externa, o que representa uma preparação direta para guerras imperialistas. Nascido no útero da democracia burguesa, o fascismo nos olhos dos capitalistas é uma forma de salvar o capitalismo do colapso. Ele apenas serve para enganar e desarmar os trabalhadores, que a social-democracia nega a fascistização da democracia burguesa e delineia um contraste de princípio entre países democráticos e países de ditadura fascista. Por outro lado, a ditadura fascista não é um estágio inevitável da ditadura da burguesia em todos os países. A possibilidade de evitá-lo depende das forças de luta do proletariado, que estão paralisadas pela influência desintegradora da social-democracia mais que qualquer outra coisa. Da onde é esse texto? Extratos das teses da 13ª plenária sobre fascismo, o perigo da guerra e as tarefas dos partidos comunistas, dezembro de 33. Isso aqui é uma plenária da Internacional Comunista. Então, vamos voltar um pouco aqui. Então, ele pegou uma definição da Internacional Comunista de 33, que, ou seja, no tempo do Stalin, é exatamente essa época aí que o Stalin resolveu acusar todo mundo que fosse contra ele de fascista, né? E aí todos os comunistas do mundo têm que ficar papagaiando essa tolice aí, né? Então ele vem com aquela lenga-lenga que o fascismo é uma criação
do poder financeiro, grandes conglomerados industriais, e aí tudo, né? E dizendo que é terrorismo, que é chauvinista, que é isso, que é aquilo, que é taxista, que é não sei mais o quê. Isso é tudo uma mentira histórica completa, né? Eu já tô aqui me nauseando tantas vezes que eu já falei. E o Mussolini era socialista, né? Mussolini nasceu socialista, ficou a vida inteira defendendo o socialismo e morreu socialista. O Lenin elogiou o Mussolini elogiou a tomada de poder pelos bolcheviques, né? A divergência do Mussolini para o Partido Socialista Italiano não foi em relação ao socialismo, foi uma questão entre internacionalismo e nacionalismo e as outras questões menores, né? O Lenin admoestou o Partido Socialista Italiano de ter expulsado o Mussolini. Então, quando o Mussolini já tinha assumido o poder na Itália, uma das primeiras nações a reconhecer a União Soviética como Estado foi a Itália fascista. Então, quer dizer, eu estou falando de uma definição completamente delirante que atenta contra os fatos. No final, né, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, depois da União Soviética, o estado mais estatizado, mais próximo do socialismo soviético era a Itália fascista. O Mussolini o Mussolini era contra o livre mercado, o Mussolini quis organizar o mercado financeiro, muitos empresários foram expropriados, várias áreas da economia italiana foram estatizadas. Não tem nada a ver a aliança do grande capital. Na realidade, o Mussolini era contra o grande capital, né? Não tem nada a ver isso que ele está falando. E mais, às vezes poderiam falar, mas não era o corporativismo. O corporativismo não tem nada a ver com grandes corporações, como alguns divulgaram aí erroneamente. Não tem nada a ver. Mussolini abominava a burguesia, a grande burguesia e tudo. Ele queria estatizar tudo no controle do Estado, né? Haja vista os dizeres do Gentili, né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Giovanni Gentili era um ideólogo do fascismo que idolatrava o Estado, né? Conforme o João Haig explicou muito bem no curso e nas aulas que ele deu, o fascismo é baseado num tríplice pilar. O sindicalismo revolucionário, socialista, obviamente, o nacionalismo e a vertente neo-hegeliana do Gentili, né? Isso não tem nada a ver com a aliança da grande capital, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então, essa internacional comunista, a mando do Stalin, Stalin era um assassino brutal, genocida, né? Então, esses comunistas ficam repetindo uma definição de 1933 que é ridícula, não tem nada a ver, né? É uma criação, um mito. É estratégico, desde os tempos de Stalin que os comunistas atacam como fascistas, todos que não se coadunam com essa ideologia. Desta forma, você desumaniza seus adversários, é mais fácil exterminar quem não é humano. Para você que se interessa pelo assunto, busquem o canal do professor Marcelo Andrade, do professor João Eigin e do pessoal do Alta Linguagem. Deixarei os links dos canais na descrição. Espero que tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Forte abraço.